Senhor. Eu quero saudar a todos na gloriosa paz e que a bênção do Senhor seja com todos nós. O assunto é complexo. Vamos falar sobre o processo redentor e o penhor da salvação. O assunto é complexo e é necessário não só que a gente preste atenção, que a gente fique atento, mas é necessário também, irmãos, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus que nos ajude a entender esse processo tão importante. O que é redenção? O que é processo redentor? Irmãos, a redenção é o meio pelo qual Deus retoma a criação que perdeu, a posse da criação que perdeu. E processo redentor, irmãos, é o meio através do qual Deus restaura, Deus recupera a pessoa que se perdeu. Nós vamos, ao longo desse estudo, entendermos de uma forma muito profunda a respeito desse processo. Esse curso se constitui de 10 aulas, e nessas 10 aulas eu vou responder conceitos extremamente complexos, mas de grande importância. Eu vou apresentar para os irmãos 10 questões, 10 perguntas, e ao longo desse seminário eu vou responder todas elas. Então, com as 10 perguntas, vocês vão ter uma ideia da complexidade do seminário, ok? Esta é apenas a primeira aula. Primeira pergunta, ou primeira dúvida, ou primeiro esclarecimento que haveremos de fazer. Atenção, nós costumamos dizer que estamos salvos e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Podemos ver sobre estas coisas em Lucas capítulo 10, verso 20, Filipenses capítulo 4, verso 13, Hebreus capítulo 12, verso 23, e até mesmo no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 5, ou 13, verso 8. Ora, irmãos, se estamos salvos, então, por que é que precisamos perseverar até o fim para ser salvos? Isso está escrito em Marcos 13 e 13. Em Marcos 13 e 13 está escrito: é quem perseverar até o fim que será salvo. Ora, irmãos, eu estou salvo ou não estou? Questão número 2. Se Deus sabia que Satanás daria todo o problema que tem dado, e ele sabia, por que não destruiu Satanás a fim de poupar o homem de cair e Jesus de sofrer o vitupério? Por quê? Aí você vai dizer: mas Jesus queria morrer por mim na cruz. Ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, não era possível? Não foi possível? O Deus que nós servimos foi limitado nesse momento? Foi ou não? Não. Por que ele deixou? Por que é que ele deixou? Por que é que ele permitiu todo esse problema? Ok? Questão de número 3. Por que é que o versículo mais conhecido, não só no Brasil, em todo o mundo, é João 13,16? Porque é que ele é
o versículo mais conhecido em todo o mundo, mas no Brasil não. Questão número 4: por que é que Deus prendeu e ainda mantém presos demônios em prisões? Por quê? Isso está registrado em 1 Pedro 3,19 e Apocalipse capítulo 9, verso 13 até o verso 15. Questão de número 5: quando foi que surgiu o conceito da morte? Quando que surgiu? Quando que ele veio à tona? Quando que ele apareceu? Questão de número 6: quem é o imperador da morte? Quem é o imperador da morte? Questão de número 7: se o diabo já foi julgado e se ele já está condenado, por que ele anda solto por aí, atazanando a vida de todos nós? Isso está em João, capítulo 16, verso 11, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, e eventualmente Judas 1 e 6. Questão de número 8: por que Deus criou o homem livre? Por que Deus criou o homem livre, se Ele sabia que ele optaria pela desobediência e causaria todo o transtorno que já causou? Por que Ele criou o homem livre, se Ele tinha conhecimento prévio de que nós entraríamos pelo caminho que entramos? E questão de número 9: por que é que a terra se tornou sem forma e vazia, como ela está registrada em Gênesis 1, 1 e 2? Ela não foi criada sem forma e vazia. Ela não foi criada sem forma e vazia. Aleluia. Questão de número 10: por que é que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi vituperado até a morte, se Ele pediu ao Pai, se possível, passe esse cálice de mim? Isso está em Mateus 26, verso 38 e 39, ou Marcos 14 e verso 34. Nós vamos responder todas essas questões, todas essas perguntas, todas essas dúvidas e muito mais que eu não coloquei aqui. Nós vamos dissecar o que é o novo nascimento, como ele ocorre e coisas dessa natureza, ok? Ao longo do nosso seminário A Redenção Divina, ou o Processo Redentor e o Penhor da Salvação. Ao longo desse seminário, estudaremos essas questões uma a uma. Vamos, em primeiro lugar, desencadear o nosso seminário estudando o processo redentor lá de Israel, que está registrado no Velho Testamento e que é uma prática dentro da nação hebreia ou entre os judeus. Vamos iniciar tentando conceituar a redenção. Redenção, amados, é o ato ou o efeito de se redimir. E redimir tem o significado de libertar, tem o significado de restituir, tem também o significado de tomar de volta, tomar novamente. E o que é processo redentor? Processo redentor é o meio através do qual Deus resgata o homem da perdição eterna, livrando-o da condenação, apesar dos seus pecados. Cuidado, irmãos,
redenção é nome, redimir é verbo, ok? Redenção é um nome de um processo. Redimir envolve uma ação, envolve um comportamento, onde o conceito intrínseco à palavra redimir, que origina a palavra redenção, é o mesmo que resgatar outra vez. Também pode ser livrar do cativeiro, e também pode ser retomar algo que foi perdido. O ser humano foi criado para a glória de Deus e foi criado para viver em plena comunhão com o Criador. Mas, sendo livre para escolher, Deus nos criou livre, com livre-arbítrio. O homem não passou pela prova. O homem não conseguiu perdurar eternamente a sua fidelidade e menosprezou a comunhão com Deus. O homem preferiu, foi uma questão de preferência, uma questão de escolha. O homem preferiu entrar pelo caminho da desobediência e rebelou-se, portanto, contra o seu Criador. O pecado e a morte, irmãos, vieram através de um só homem, Adão. Através da desobediência de Adão, o pecado e a morte assolou a todos. Mas fiquem tranquilos, a salvação eterna, a libertação da escravidão, do processo da perdição, também veio por um só homem, Jesus. Aleluia. Deus, através de Jesus, instituiu o que nós chamamos de redenção, de modo que o pecado e a morte, entrando por um só homem, a redenção, através do dom da justiça de Deus e do seu grande amor, também foi nos proporcionada por um único homem, Jesus. Por um homem, a morte passou a todos os homens, Adão, mas por um homem, a morte foi vencida eternamente, Jesus. Vamos para a parte histórica. Vamos lá para Israel. Antigamente, o Israel de hoje, ele tem muito do antigo, ele tem muito do antigo, mas o Israel de hoje não é o Israel de antigamente, mesmo porque o Israel de hoje, ele está desviado. Hoje, o Israel hoje é a igreja, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Hoje, o Israel é espiritual, porque é a igreja. Nesse período da igreja, o relógio de Deus está desligado para Israel. Ele voltará a funcionar novamente depois do período da tribulação. Quando nós estudamos a vida cotidiana de Israel no Antigo Testamento, nós encontramos exemplos da redenção. Aliás, irmão, quer entender a Bíblia, quer adquirir conhecimento sobre os assuntos bíblicos, estude Israel. Estude Israel. À medida que você estuda Israel, você vai ver que Israel é um instrumento de Deus para nos ensinar. Israel é o relógio de Deus que rege e organiza o mundo. Estudando Israel, nós adquirimos condições melhores para entendermos a redenção divina e assuntos também fora da redenção divina. A redenção lá em Israel, o processo redentor lá em Israel, no Antigo Testamento, ele foi instituído para ensino nosso,
para que nós possamos hoje estudar o processo redentor no mundo espiritual, no mundo da nossa alma, e entendermos de uma forma perfeita, baseado no físico, no natural, na história de Israel. Aleluia! É através do processo redentor que Deus restaura a comunhão com o homem caído. E esse processo redentor, Deus deixou instituído lá em Israel, na prática de redenção física, de redenção histórica, não redenção divina. É bom salientar neste momento do nosso trabalho, veremos isso ao longo desse estudo e provaremos isso ao longo desse estudo, mas a salvação, ela só está disponível através do processo redentor. No Antigo Testamento, à medida que Josué foi conquistando a terra, ele foi distribuindo a terra para o povo de Israel. E essa distribuição, ela era gratuita e ela também documentada. Essa documentação, ela tinha uma parte que era lacrada, selada, e tinha uma parte que era aberta, disponível. Aleluia. Só que a terra, ela não podia ser vendida, porque ela era doada no período da conquista por Josué às tribos, ao povo das tribos de Israel, e ela deveria ser passada por herança aos herdeiros. Ela era proibido de ser vendida. Ela foi recebida através da conquista e deveria ser mantida para a família que recebeu através do processo de herança. Mas a má administração, ela cabe em qualquer lugar. Uma administração, não é, sem o cuidado devido e sem procurar responsabilidade nas escolhas e nas decisões, ela pode gerar problemas, ela pode gerar conturbações. E ali em Israel, as pessoas perdiam o direito de posse. Eles acabam administrando de modo a perder o direito de posse. E essa perda, ela poderia ter três possibilidades distintas. O indivíduo podia perder a posse porque vendeu. O indivíduo podia perder a posse por se meter em dívidas e não conseguir pagar. Ou o indivíduo podia perder a posse por causa de um usurpador. O usurpador é o indivíduo que chega, põe você para fora e toma o que é seu. Isso é um usurpador. Veremos ao longo desse estudo que Deus perdeu a posse da criação. Deus perdeu. Nós vamos ver ao longo desse estudo como é que Deus vai recuperá-la ou já a recuperou. A perda da posse por venda, ela poderia ocorrer quando o ancião da família, eventualmente por razões as mais diferentes, tomasse essa decisão. Ele poderia decidir a venda da terra em função de 1 milhão de circunstâncias. Mas, supondo que ele vendesse a terra não podia ser vendida. Ele estava fazendo uma coisa ilícita, uma coisa incorreta, uma coisa não permitida, porque a terra tinha que ser passada dentro da família somente por herança. Aleluia!
Isso está escrito em Levíticos, capítulo 25, versículo 23. Mas o proprietário, o ancião, da família, poderia tomar essa decisão e vendê-la, usufruindo dos recursos financeiros decorrentes dessa venda, mesmo que a venda fosse espontânea e aceita por todos de forma voluntária, ela poderia ser retomada, ela poderia ser readquirida de volta, desde que houvesse um processo redentor. Me entenderam? O indivíduo podia vender a propriedade voluntariamente ou não, certo? Não importa porque ele vendeu a propriedade. Como a propriedade não pode ser vendida, mas ele vendeu, então essa propriedade poderia ser resgatada, poderia ser redimida, desde que houvesse um processo redentor. Ok? A perda da posse por dívidas também ocorria muito naquela época, e isso era em função de uma má administração, onde o indivíduo contraía uma dívida dentro de um projeto que ele não conseguia cumprir, e aí o credor poderia tomar a propriedade dele como pagamento da dívida. Ok? A mesma coisa, o indivíduo perde a posse, sim ou não? Mas essa posse pode ser recuperada, desde que exista o quê? O processo redentor. Ok? Um bom exemplo de quem administrou mal de alguma forma, contraindo uma dívida sem poder pagá-la, um bom exemplo disso é aquela jovem viúva cujo marido morreu fora do projeto, e ela foi ao profeta pedir socorro, dizendo ao profeta: meu marido, teu servo, que era fiel, morreu, deixando-nos uma dívida impagável, e agora o credor quer levar os meus filhos. Aí o profeta pergunta para ela: o que é que tens em casa? Ela responde: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Aleluia. O que é que a gente aprende disso daqui, independentemente de qualquer coisa, irmãos? O crente sempre tem alguma coisa. Ele acha que ele não tem nada, ele acha que ele está no fundo do poço, ele acha que tudo acabou, ele acha que não tem mais solução. Mas eis que eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia. Nós nunca estamos derrotados, irmãos. Nós nunca estamos derrotados, porque grande e maior é quem está por nós, é por quem nós estamos aqui, e Ele, irmão, não deixa ninguém desamparar. Aleluia. Ele disse para Josué: não temas nem te espante, eu sou o teu Deus. Aleluia. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele está atento. Ele está atento. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos problemas. Ele conhece os nossos anseios. A única coisa que Ele exige, irmãos, é que sejamos fiéis, é que tenhamos compromisso com Deus.
Jesus foi muito claro quando ele ensina sobre isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, nada fica fora, irmãos. Nada. As demais coisas ele fará. Você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel. Você tem que aprender a confiar. Você tem que agir assim. Ele mandou, está mandado. Pronto, não tem que entender, tem que obedecer. Tem que entender. Às vezes a gente quer entender o agir de Deus. Ok. Então, amados, o exemplo de uma propriedade que ia ser perdida, né? Mas ela era crente, irmãos. Ela era crente. Crente não perde batalha. Crente não perde a guerra. Em Jesus somos mais que vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a perda da posse por usurpação é quando aparece o valentão, né? Quando aparece o dono da cocada preta, né? Expulsa você e toma posse da sua propriedade. Também pode ser redimida, desde que tenha um processo redentor. Aleluia. Em Israel, qualquer que fosse o motivo da perda da propriedade, sempre havia possibilidade de recuperá-la pelo processo redentor, tá? Pelo processo redentor. O processo redentor, ele tem suas características. Ele tem seu ritual, ele tem os seus trâmites. Aleluia. Por exemplo, para se instalar um processo redentor, alguém tem que ter perdido alguma coisa. Essa pessoa que perdeu essa alguma coisa, ao tentar recuperá-la, tem que ter um redentor. Tem que ter um redentor. Então, todo o processo redentor envolve dois indivíduos: o que perdeu e o que resgata. Ok? Para ser um redentor, a pessoa